Olá! Hoje conversamos sobre um livro do meu autor favorito, Uma Confissão de Lev Tolstói. E o pessoal que acompanha o canal já há um certo tempo já deve ter me ouvido falar sobre o projeto que eu estou fazendo de releituras de novelas do Tolstói. Aqui a gente já tem vídeo para Felicidade Conjugal, que é a minha novela favorita, não só do Tolstói, mas da vida. A gente também tem vídeo para A Morte de Ivan Ilitch, que é a melhor novela de Tolstói, apesar de não ser a minha favorita, considerada aí por muitos como a melhor novela de Tolstói, e eu devo concordar. E hoje a gente conversa sobre Uma Confissão. Mas, Paloma, isso não é uma novela. E realmente, não é uma novela, e, portanto, por não ser uma novela, nem estava no escopo desse meu projeto inicial. Mas, no mês passado, eu li A Morte de Ivan Ilitch. Os links estarão todos aqui embaixo para as resenhas dos vídeos. E nesta edição aqui, de novelas completas do Tolstói, que sai pela Todavia com tradução do Rubens Figueiredo, que, aliás, também traduziu este volume aqui sobre o qual conversaremos hoje, ele diz na introdução A Morte de Ivan Ilitch que a leitura de Uma Confissão pode fazer com que A Morte de Ivan Ilitch ganhe contornos mais claros, fazer com que a leitura da novela fique mais rica. E aí eu pensei, já tô relendo um monte de coisa do Tolstói mesmo, não vai ser sacrifício algum ler mais um, reler mais um no caso, porque Tolstói é sempre maravilhoso. Eu já havia lido essa novela, então quando eu vi o Rubens falar sobre isso, sobre essa suposta complementaridade entre Uma Confissão e A Morte de Ivan Ilitch, não me foi uma surpresa muito grande, até porque da primeira vez que eu li Uma Confissão, eu já tinha lido A Morte de Ivan Ilitch, mas acho que ter lido uma tão próxima da outra fez com que a leitura de ambas as obras ficasse muito mais rica mesmo, então fica aí a recomendação inicial de ler talvez estas duas aqui, uma em seguida da outra, e chega de falatório, vamos falar sobre o que a gente tem aqui em Uma Confissão. Bom, se você não é muito familiarizado com a obra do Tolstói, com a vida dele, etc. Primeiro, a gente tem um vídeo aqui no canal com praticamente 50 minutos falando só sobre a vida do Tolstói, sobre a obra dele, etc. O link também estará aqui no box de informações. Mas para que a gente possa compreender um pouquinho melhor tudo que o Tolstói quis fazer aqui, eu vou... a louca do contexto ataca. Vou dar uma contextualizada, falar um pouquinho da vida do Tolstói de forma bem resumida. Bom, Tolstói nasce numa família aristocrática, rural, russa. Então é uma família muito rica, tem vastas propriedades, muitos servos. Então ele vive aquela vida de muita abundância e a vida clássica do nobre russo. Então ele nasce ali numa grande propriedade chamada Yasnaya Poliana, que hoje em dia virou museu em sua homenagem. Cresce cercado de preceptores que eram praticamente professores particulares que o ensinavam. Depois vai para uma grande universidade e aí começa a viver a sua juventude boêmia. Então bebe muito, gasta muito com jogos, com mulheres, etc. Depois de todas as suas aventuras da juventude, ele resolve tomar um jeito na vida. Então parte de volta para sua propriedade rural, se casa, tem filhos, passa a se dedicar mais à sua obra como escritor. E por volta dos 45, 46 anos, alguns pensamentos começam a rondar a mente do Tolstói, o que acaba levando a uma crise, a famosa crise espiritual de Tolstói, que inclusive divide a sua carreira em duas partes. Então a gente tem a primeira fase da carreira dele, composta pelos grandes romances, Guerra e Paz, Ana Karenina, algumas novelas também. E a gente tem a segunda fase da carreira dele, que é marcada pela publicação deste livro aqui, segundo alguns estudiosos, e que é caracterizada por um cunho mais espiritual, mais moralista. E muito se fala sobre essa grande crise espiritual do Tolstói. Mas quem melhor para falar sobre essa crise senão o próprio Tolstói? E é isso que a gente tem aqui. Este livro foi escrito em 1879, quando Tolstói já tinha 51 anos, e naquela época ele tinha uma vida considerada praticamente perfeita, porque ele vivia ali na sua propriedade rural, com muitos recursos, era um escritor já mundialmente conhecido, já havia publicado Ana Karenina e Guerra e Paz, que são seus grandes romances, tinha muitos filhos, uma esposa muito devota, muito dedicada, e aí se a gente olha todo esse panorama da vida do Tolstói, a gente pode até pensar, como que uma pessoa dessas teve uma crise espiritual tão grande?
porque a vida dele parecia perfeita. Mas é justamente em meio a tudo isso que o Tolstói se vê nessa crise existencial, questionando a sua própria existência e inclusive flertando com alguns pensamentos suicidas. E aqui ele vai explicar direitinho pra gente o que o levou a pensar até mesmo em suicídio e como que essa crise dele foi, não de certo modo, totalmente resolvida, mas como ele conseguiu encontrar certa paz. Então ele começa descrevendo a sua vida na infância, bem brevemente, fala que era uma criança de uma família rica, uma criança nobre, educada na fé cristã e ortodoxa, mas aos 18 anos ele percebe que já não acreditava mais em nada daquilo que haviam ensinado a ele. E essa, apesar de não ser tão forte quanto a segunda, é a primeira crise que o Tolstói tem. E essa crise se dá, entre outros motivos que ele coloca aqui, principalmente pelo fato de que ele percebe, ele olha para as pessoas ao seu redor e vê que muitas delas, mesmo se dizendo religiosas, que iam à igreja, etc., tinham ações que não só não condiziam, mas iam completamente de encontro ao que era pregado ali pela doutrina que elas supostamente seguiam. E aí o Tolstói vai se incomodando cada vez mais com aquilo, se incomoda também com a postura de alguns líderes da sua religião frente aos líderes e praticantes de outras religiões. E ele percebe que não acredita mais naquilo, mas que acredita em algo, mas não sabe o que. E nessa época ele passa a visar muito o autoaperfeiçoamento. Então ele quer ser melhor, seja intelectualmente, seja fisicamente. Só que ele diz que logo isso, essa necessidade dele de querer ser melhor sempre, o leva não somente a querer ser melhor que o seu eu de ontem, mas também melhor do que todos os outros. Então, mais famoso que todos os outros, mais rico que todos os outros, enfim, há um estado de soberba. E por muito tempo ele vive assim, em busca dessa melhoria contínua, apesar de ter alguns incômodos ao longo dos anos com essa questão do progresso, que era muito incutido na sociedade, não só o progresso individual, mas o progresso da humanidade como um todo. E por volta dos seus 45 a 46 anos, algumas coisas estranhas começam a acontecer com ele. Ele fala que tinha alguns momentos de perplexidade, no sentido de que ele estava lá, vivendo a vida normal dele, e aí, do nada, ele pensava, meu Deus, quem sou eu? Qual é a minha função aqui? Por que eu existo? E aí ele ficava mal pensando nessas questões. Então tinha um período ali que ele estava vivendo normalmente, aí esses questionamentos baixavam subitamente, e aí ele se retraía, e depois de um período os questionamentos iam embora, e aí ele voltava a viver a vida dele normalmente. Só que esses questionamentos vão se intensificando cada vez mais ao longo dos anos, a ponto de se tornarem corriqueiros. E aí ele pensa, bom, se essas perguntas estão martelando a todo momento na minha cabeça, eu preciso dar uma resposta para elas. E aí começa a investigar a fundo qual que era o sentido da vida. Ele lê muito Kant, muito Schopenhauer, que foram filósofos que também se debruçaram sobre essas questões, mas ele não consegue chegar numa resposta. Aliás, a resposta que ele chega é que o sentido da vida é simplesmente não ter sentido algum. E aí ele se desespera, porque ele olha para a realidade ao seu redor, fica extremamente incomodado com aquilo tudo, olha também para a maneira que ele vinha vivendo e se incomoda muito com aquilo, e aí ele começa a pensar que talvez a melhor solução para os problemas dele fosse não ter problema algum e tirar sua vida. Só que é interessante notar que mesmo com ele já pensando sobre ideias suicidas, ele não quer levar aquilo a cabo. É como se existisse uma espécie de força, falando que ele não deveria fazer aquilo porque tinha algo mais na vida. Talvez houvesse algo que ele não havia entendido ainda. Aqui na página 36 eu acho que isso fica bem claro. Ele diz o seguinte: e foi então que eu, um homem feliz, retirei uma corda do meu quarto, onde toda noite ficava sozinho para trocar de roupa, a fim de não me enforcar na viga entre os armários. E parei de ir caçar com uma espingarda, para não me seduzir com aquela maneira fácil demais de dar cabo da própria vida. Eu mesmo não sabia o que queria, tinha medo da vida, desejava me livrar dela e, no entanto, ainda esperava dela alguma coisa. E a todo momento com aquelas perguntas que o levavam muito a essa ideia do suicídio. E ele elucida bem isso na página 44, dizendo que minha pergunta,
aquela que, aos 50 anos de idade, me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança tola até o velho sábio. Dita de outra maneira, a pergunta seria a seguinte: para que devo viver? Para que desejar algo? Para que fazer algo? Existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte que me aguarda de modo inevitável? E aí mergulha cada vez mais fundo em leituras sobre esses temas, mas não consegue chegar numa resposta através do saber, através da ciência. E aí ele tenta buscar as respostas na vida, na observação, que ele percebe que ali talvez haja algo que ele não saiba ainda. E o que ele percebe? Bom, Tolstói vivia numa bolha, sempre foi cercado pela aristocracia rural, nunca teve muitos problemas em relação a dinheiro, sempre que teve algum aperto, conseguia vender uma propriedade aqui, outra ali para sanar aquilo e ainda ter muita renda. E ele, dentro da sua bolha, achava que aquele círculo ali, ao qual ele pertencia, representava, de certo modo, a humanidade inteira. Só que depois ele percebe que aquilo, obviamente, não era verdade. E aí ele passa a olhar para o povo trabalhador, para os seus servos, para os mujiques russos, e prestar um pouco mais de atenção na maneira com a qual aquelas pessoas vivem a vida. Aqui na página 88 ele diz o seguinte: em oposição ao que eu vi em nosso círculo, onde toda a existência transcorre em festas, diversões e insatisfação com a vida, eu via que toda a vida daquelas pessoas se passava em meio ao trabalho pesado e que eles eram menos insatisfeitos com a vida do que os ricos. Em oposição ao fato de que, quanto mais somos inteligentes, menos compreendemos o sentido da vida e vemos uma espécie de brincadeira cruel no fato de que sofremos e morreremos, aquelas pessoas vivem, sofrem e se aproximam da morte com tranquilidade e, em geral, com alegria. Tranquilamente trabalhavam, suportavam as privações e os sofrimentos, viviam e morriam, vendo nisso não uma vaidade, mas um bem. Me apaixonei por essas pessoas. Ocorreu uma transformação dentro de mim. Aconteceu comigo que a vida de nosso círculo, das pessoas ricas, instruídas, não só me causou repulsa, como perdeu todo o sentido. As atividades do povo trabalhador que criava a vida me pareceram a única tarefa verdadeira. Vocês querem algo mais à morte de Ivan Illich que isso? E ele percebe que é na fé que se encontram as respostas que ele estava procurando. Então ele diz: quaisquer que sejam as respostas da fé, toda resposta da fé dá um sentido infinito à existência finita do homem. Numa fé, é possível encontrar o sentido e a possibilidade da vida. E é aí que o Tolstói começa a encontrar um pouco de paz, porque ele percebe que é naqueles momentos que ele se afasta de Deus, que perde sua fé, que ele começa a ter esses questionamentos que acabaram o aproximando de ideias suicidas, e quando ele tem fé, a vida faz sentido. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que, apesar de, neste livro aqui, o Tolstói evidenciar a sua conversão ao cristianismo, ele não isenta as doutrinas de críticas. Ele fala aqui que considera muito esquisito, por exemplo, alguém que segue uma determinada doutrina, uma determinada fé, olha para alguém que tem uma fé diferente da sua e fala: não, aquela pessoa ali vive na mentira, nós que somos os donos da verdade. E também se surpreende com o fato de que muitas vezes tem uma certa repulsa entre pessoas que têm crenças diferentes. Porque é curioso pensar que a maioria das religiões pregam muito o amor, mas quando essas religiões se confrontam uma com a outra, não é bem assim. E aí eu queria ler trechinhos aqui de novo, porque, gente, Tolstói é maravilhoso com as palavras, né? Quem sou eu para tentar explicar quando tem Tolstói aqui para falar pra gente? A doutrina que me prometia unir todos com uma só fé e com amor, essa mesma doutrina, na pessoa de seus melhores representantes, me dizia que toda essa gente se encontra na mentira e que só nós estamos de posse da única verdade possível. Vi que todos os que não professam a mesma fé que os ortodoxos são, por eles, considerados heréticos, exatamente como os católicos e os outros consideram a Igreja Ortodoxa uma heresia. E eu, que supunha que a verdade estava na unidade do amor, não pude deixar de ficar chocado ao ver que a própria doutrina destrói aquilo que ela deveria promover. As pessoas não veem que, se duas doutrinas negam uma a outra, nem numa nem na outra se encontra a verdade única que deve ser a fé. Eu estava buscando a fé, a força da vida, e eles buscam os melhores meios de cumprir perante as pessoas determinadas obrigações humanas. Voltei minha atenção para o que se faz em nome da religião e me horrorizei e renunciei quase totalmente à Igreja Ortodoxa. Nessa época, aconteceu uma guerra na Rússia.
E os russos, em nome do amor cristão, começaram a matar seus irmãos. É impossível não pensar nisso. É impossível não ver que o assassinato é um mal, contrário às bases mais elementares de qualquer fé. No entanto, rezavam nas igrejas pelo sucesso de nossas armas, e os professores da fé admitiam essa atividade assassina que decorre da fé. E voltei a atenção para tudo que faziam as pessoas que professavam o cristianismo e fiquei horrorizado. Que na doutrina existe verdade, disso eu não tinha dúvida, mas também não tinha dúvida de que nela existe mentira. E eu tenho de encontrar a verdade e a mentira para então separar uma da outra. Foi isso que tentei fazer. Ai, maravilhoso, né? E eu gosto especialmente desses últimos trechos que eu li para vocês, porque foi algo que me afastou muito da igreja também quando eu era nova, então tem um pouco de relação pessoal com este livro. Hoje em dia eu sou agnóstica, mas eu lembro que será algo que me incomodava bastante, o tipo de coisas que as pessoas faziam e fazem até hoje em dia, supostamente em nome da fé. E também vendo que muita gente que faz parte de religiões que pregam acima de tudo o amor e a tolerância, não fazem nada senão odiar aquilo que não condiz com o que ele acredita. Por fim, acho que algumas pessoas que já leram coisas do Tolstói podem até perceber que esses questionamentos que o Tolstói aponta aqui ocorrem muitas vezes nos seus próprios personagens. Só que aqui é a primeira vez que o Tolstói coloca esses pensamentos em primeira pessoa. Então coloca o que estava realmente se passando dentro da cabeça dele, quando antes ele evocava isso por meio dos seus personagens. E já que eu já li um monte de trechos nesse vídeo, vou ler o último aqui, que é do Rubens Figueiredo na apresentação que ele faz aqui para este livro. Ele diz: uma confissão, muitas vezes, é apontado como um marco que assinalaria uma conversão religiosa de Tolstói e dividiria sua vida em duas partes. No entanto, basta ler Anna Karenina, Guerra e Paz e mesmo contos dos primeiros anos da carreira do escritor para constatar que a crise e a angústia descritas aqui, neste livro, têm o mesmo teor de crises vividas por vários personagens daquelas obras, anteriores a uma confissão, bem como por personagens de obras posteriores. A diferença é que uma confissão toma a forma de um depoimento pessoal, sem a mediação de personagens de ficção. E o Rubens encerra a apresentação com um parágrafo que eu acho que resume bem toda essa questão da vida do Tolstói, que é: talvez o sentido que ele tanto procurava se exprima melhor em perguntas do que em respostas. Talvez esteja antes na experiência da busca em si do que em alguma descoberta isolada. Mais um Tolstói fenomenal e que, novamente, cresceu muito com a releitura, do jeito que aconteceu quando eu li Felicidade Conjugal e A Morte de Ivan Illich. Então fica a dica deste baita livro. Recomendo muito, como eu já disse no início do vídeo, que vocês leiam em conjunto com A Morte de Ivan Illich. Acho que vai enriquecer bastante a compreensão da novela. E para finalizar, um conselho. Algumas pessoas vieram conversar comigo no Instagram, falaram que leram este livro num momento delicado da vida e acharam que não foi uma boa ideia, e eu tendo a concordar com essa visão. Então, leia este livro aqui no momento que você estiver muito bem na vida, porque não é tão difícil assim entrar na espiral de questionamentos que o Tolstói relata aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E se você já leu o livro, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre este livro maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo!